E aí, pessoal, tudo bem? Que é o Walter. Sim, ele mesmo, né? E é isso mesmo. Como eu me tornei rico, como me tornei uma pessoa bem-sucedida sendo autodidata, tá? Como eu me tornei sendo autodidata? Para quem não sabe o que é ser autodidata, é você aprender as coisas sozinho, não é? Sei lá, aprender a tocar violão sozinho, aprender a dirigir sozinho, aprender a falar um idioma sozinho, você tem que fazer curso de inglês. Isso é ser autodidata, saca? E eu vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês como eu consegui tudo que eu tenho hoje sendo autodidata, de fato, né? Bem, primeiramente eu tenho que explicar uma coisa. Eu sou rico sim, mas muita gente tem uma ideia deturpada do que é ser rico. As pessoas acreditam que a pessoa sendo rica é aquela pessoa que tem carrões, mora em mansões, né? Mora em triplex, mora em condomínios fechados, anda de Lamborghini, de Porsche e tal. Vamos lá. Riqueza, para mim, Walter, para mim, riqueza é você ter uma vida em paz, é você ter uma vida confortável, ok? E é o que eu alcancei. Eu alcancei uma vida confortável sendo autodidata. Porque quando eu era funcionário, quando eu trabalhava para os outros, quando eu tinha um salário, quando eu trabalhava em órgão público, quando eu trabalhava numa CLT, eu nunca tinha dinheiro. Eu não tinha condições de comprar nada, eu nunca tinha dinheiro na carteira. Eu só tinha dinheiro no momento que eu recebia. Aí eu pagava as contas e ficava liso o mês inteiro, entende? Então, quando eu me tornei autodidata, quando eu comecei a fazer coisas que eu aprendi sozinho, eu comecei a ter mais dinheiro, tá? Então a riqueza pra mim é isso, é você ter conforto, é você ter uma casa boa, né? É você ter um carro na qual você pode, né, andar, enfim, ter um carro confortável, é você poder conquistar as suas coisas. Não necessariamente sendo aquele mundo, né? Nossa, aquele mundo de fantasia que você vê os gurus da internet te mostrando, andando de Porsche, em slow motion, né? Com aqueles bolos de dinheiro. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando a riqueza real. Aquela riqueza de verdade, aquela riqueza na qual todo mundo consegue alcançar. Entende? É uma riqueza dentro da realidade. É uma riqueza dentro da realidade. E eu consegui tudo isso sendo autodidata, aprendendo sozinho e aplicando tudo que eu aprendi sozinho para poder ganhar dinheiro. E eu vou te mostrar como. Olha, em questão financeira, pra você ter uma ideia, eu quitei a entrada da minha chácara em 10 meses. Mais de 60 mil reais. Tá? Como que eu consegui? Trabalhando por conta própria, tá? Mas como eu cheguei a trabalhar por conta própria? Eu vou tentar explicar desde o começo, tá bom? Quando eu lecionava, quando eu era professor, dava aula, não sobrava dinheiro pra mim. Não sobrava nada pra mim. Então eu tinha que falar, eu pensava, puxa vida, o que eu posso fazer para poder conseguir? Lembrando que pra mim ser professor, eu tive que estudar, me formar, não é? Então eu tive que buscar conhecimento, né? Eu tive que pagar pelo esse conhecimento, enfim, eu tive que me formar, fazer faculdade, né? Então já não é autodidata, assim, pode-se dizer. Mas aí quando eu estava lecionando e eu percebi que o dinheiro não estava sobrando, eu precisava fazer algo juntamente com o meu trabalho. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi dar aula de violão e guitarra, certo? Resolvi dar aula de violão e guitarra. Eu aprendi a tocar violão e guitarra aos 15 anos de idade, sozinho. Nunca peguei aula de violão, nunca peguei uma única aula de violão. Nada, zero. Aprendi tudo sozinho. Vendo videozinhos na época não tinha nem internet na minha época, né? Eu comprava aquelas revistas de Guitar Play, aí tinha algumas tablaturas, pegava na tablatura da internet, enfim. Mas eu aprendi sozinho, lutando, as notas, tudo. Aí eu pegava as músicas do Guns N' Roses, pegava Metallica. Metallica tem algumas músicas muito boas para você poder treinar mesmo, de fato, principalmente velocidade, né? Se toca com velocidade e tal. Então eu aprendi a tocar. Com muito esforço, aprendi a tocar violão e guitarra sozinho. Eu pensei, bem, eu sei tocar violão e guitarra, vou começar a dar aula particular para complementar minha renda. Então eu fiz no Word mesmo, ó, professor de violão, guitarra, não sei o que, fiz um negocinho bonitinho, coloquei no envelope e comecei a colocar na caixinha de correio. Colocava nas caixinhas de correio com o meu telefone. O pessoal começou a ligar, falando, eu sei que você é professor. Só um minuto. Tudo bem, voltamos aqui, problemas técnicos, né? Então, eu colocava
os envelopes nos correios, me ligava, tô precisando de professor aqui, não, você dá aula de violão, quer dar aula pro meu filho e tal, não sei o quê. E eu dava aula a domicílio. Então eu ia, né, a domicílio, eu ia na casa das pessoas e tal. Cara, eu comecei a ganhar mais dinheiro do que sendo professor. Mais dinheiro. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu fui, peguei esse dinheiro e comprei uma motinha pra mim. Na verdade, era uma Bis. Não era uma Bis, era uma tal de Win. Era uma cópia da Bis, tá ligado? Eu tinha uma Win. Aí eu comprei a Win, certo? Porra, essa aqui, pô. Aí eu comprei a Win. E eu usei a Win pra dar aula particular. Fui dando aula particular, tal, beleza. Continuando dando aula na escola, não sei o quê. Aí chegou um período que eu parei de dar aula de violão e fiquei na escola. Saí da escola e entrei numa empresa para ganhar um pouco mais de dinheiro. Trabalhando nessa empresa, chegou a pandemia. Veio a pandemia e tal, e dispensou todo mundo, me dispensou também, falei, vou pro Uber. Fui pro Uber, cara. Aí fui pro Uber e tal, trabalhando por Uber, fiquei um bom tempo dando no Uber, e o Uber não tava dando em nada, tava uma bosta. Eu falei, quer saber? Vou vender na rua. Cara, vendo nada, vou vender na rua. Eu comprei bombom, paçoquinha. Eu comecei com bombons, ouro branco e sonho de valsa. E fui vender na rua, cara. Meu irmão, na primeira semana que eu vendi, eu ganhava bem mais que no Uber. Eu falei, cara, é isso aqui, velho. E eu não tinha vergonha e autodidata também, porque eu nunca vendi nada. Eu fui com a cara e a coragem. Porque eu falei, ou eu vou, eu passo fome. Ou eu vou, eu fico fodido, não é? Então eu comecei a vender na rua mesmo. Eu fiz séries na rua no canal. Se você quiser, tá no canal. Tem provas aí que eu vendi na rua. Vendi na rua e tal. Voltei pra escola. Fiquei um pouco tempo na escola. E quando eu tava na escola, eu percebi que não tinha futuro mais pra mim. Quando eu tava na escola, eu percebi que o dinheiro não tava entrando. Que tava entrando dinheiro, mas pouco. Falei, isso aqui não é pra mim. Nem tanto dinheiro. É o desgaste emocional. É o desgaste físico. É o desgaste mental que o professor tem dentro da escola, né? Com alunos, enfim, com tudo. Falei, isso aqui não é pra mim, cara, não é pra mim. E eu já contei a história, né? Veio uma abelha, picou aqui na minha testa, e eu fiquei 3 dias sem ir na escola. Aí, quando eu voltei, eu saí da escola, não sei o que, só tô fazendo um resumo rápido aqui. Aí eu peguei o acerto e abri uma distribuidora. Nunca tive comércio também, nunca, nem... Cara, quando eu abri essa distribuidora, mano, eu só apanhava. Até hoje eu apanho, mas eu apanhava muito mais. Não sabia pôr pra gelar a bebida, não sabia atender, eu não sabia porra nenhuma, não sabia nada. Mas eu fui com a cara e coragem. Nunca fiz curso no Senai pra aprender, né, sobre empreendedorismo e tudo. Nada. Tudo na tora mesmo, sabe? Tudo aprendendo sozinho. Tudo sozinho. Então, eu percebo que quando você se torna autodidata e você quer fazer acontecer, você faz, cara. Sabe? Você faz acontecer. E eu trabalhando aqui, eu abri a distribuidora basicamente no meio da pandemia, saca? No olho do furacão. E tava fraco. Então, eu continuei vendendo nas ruas. Então, eu trabalhava vendendo nas ruas durante o dia e eu vim aqui abrir a distribuidora por volta das 5 da tarde e ficava até 11, meia-noite, 1 da manhã. Então, essa era a minha rotina. Perceba, vendendo na rua e trabalhando na distribuidora, eu já não trabalhava mais para ninguém, eu trabalhava para mim mesmo, trabalhava por conta própria. Tudo sendo autodidata. Aí eu, nesse meio tempo, o que eu comecei a fazer? Falei, vou começar a gravar vídeos pro YouTube. Sem pretensão de ganhar dinheiro no YouTube, sem nada. Comecei a gravar vídeos no YouTube, nunca tinha gravado nada, não sabia nem falar. Se você pegar o meu primeiro vídeo do canal, você vai ver como eu falava. Eu não conseguia falar como eu falo aqui, não conseguia me expressar bem como eu me expresso aqui hoje, de frente às câmeras. Eu entrei no nicho de distribuidora, era um nicho que não tinha no YouTube, tinha poucos canais, e isso ajudou bastante nisso, eu tive sorte. Então assim, tudo eu fiz sem saber fazer. Será que vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tudo que eu conquistei hoje, cara, se eu tenho uma casa boa, se eu consigo pagar o financiamento da minha casa, se eu conseguir pagar a entrada da minha chácara, conquistei que é um sonho pessoal que eu quis realizar e realizei. Se eu vou para os Estados Unidos passear lá, se eu tenho carro, se eu vou trocar de carro, se eu tenho tudo que eu tenho, comércio, tudo, exatamente tudo. O meu conforto financeiro, a minha liberdade, porque hoje eu tenho liberdade de dizer o que eu quiser. Isso eu considero riqueza
Você ser livre para dizer o que pensa, sem ter amarras de nada. Você pode expressar o que você pensa, falar o que você pensa. Isso é uma liberdade. Liberdade é riqueza, entende? Hoje eu tenho conforto, eu tenho grana para poder, sei lá, se eu quiser comprar um iPhone do ano, eu compro. Só que eu não vou fazer isso porque eu tenho racionalidade, não tenho necessidade. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei hoje foi porque eu fiz as coisas que eu não aprendi a fazer. Sabe o que vocês estão compreendendo? Tudo que eu conquistei foi sendo autodidata. Dando uma aula de violão, aprendi a tocar violão sozinho. Fui vender nas ruas, aprendi a vender sozinho. Não fiz curso de vendas, eu fui na tora, você entendeu? Abri um comércio na tora também, não aprendi nada, certo? Não fiz curso no Senai, nada. Foi na raça. Eu vou gravar pro YouTube. Comecei a gravar, aí eu tinha que editar no CapCut, editar no Sony Vegas, nos app, né, de edição. Não sabia nada, nunca peguei aula, nunca fiz nada. Foi na tora, jogava um vídeo, e aqui, como é que faz aqui, como é que aumenta, como é que dá zoom, como é que coloca o meme, como é que faz o fade in, fade out, não sei o que, como é que coloca música, como é que faz os cortes e tal. E eu fui fazendo sozinho, sem ninguém me ensinar. Hoje eu consigo fazer uma edição interessante. Cara, eu posso pegar trabalhozinhos para fazer edição e aprendi sozinho, sendo autodidata. Entende? As pessoas acham que elas não são capazes, né, velho? A pessoa acredita que para ela conseguir alguma coisa, ela tem que buscar um curso para poder... Não, mano, você pode conseguir sozinho. Tudo que eu tenho. Depois que eu percebi que tudo que eu estava fazendo por conta do meu conhecimento que eu adquiri sozinho, sendo autodidata, foi o que me deixou ter mais dinheiro na minha carteira por mais tempo, entendeu? O dinheiro permaneceu na minha carteira por mais tempo do que eu sendo um CLT, sendo um funcionário público, entendeu? Então, é isso que a ideia do vídeo é te mostrar que você sendo autodidata, você alcança muita coisa sim. Às vezes você acha que não, mas sim. Quando eu comecei a lecionar guitarra, dando aula de violão e guitarra, o dinheiro que entrava, cara, era um dinheiro assim muito abençoado, sabe? E é uma sensação tão boa, cara, vou te falar, a sensação que você tem de ganhar o seu próprio dinheiro comparado com a sensação de você ir lá no banco e sacar o seu salário é completamente diferente, cara. Completamente diferente. Quando eu abro a minha conta e vejo que tem um dinheiro lá, sabe, e eu sei que esse dinheiro é proveniente do meu trabalho individual, né, do meu trabalho solitário, né, do meu trabalho individual, ou seja, eu ganhei esse dinheiro por conta própria, eu me sinto muito mais privilegiado por mim mesmo, saca, velho? Eu me sinto muito mais, não é isso que eu queria falar, tá uma palavra certa, eu me sinto muito mais, como é que se diz? Eu me sinto bem, né, cara? Eu me sinto mais realizado, isso, eu me sinto muito mais realizado sendo assim, entendeu? Deixa eu só gravar aqui. Hoje, pra você ter uma ideia, eu ganho mais dinheiro do que um camarada que é formado em engenharia, por exemplo. Saca? Meu dinheiro, assim, os ganhos que eu tenho hoje na minha vida, a minha renda mensal, a minha renda familiar, o que eu ganho hoje, eu ganho mais do que muita gente que é funcionário CLT. E eu não estou desfazendo. Eu só estou dizendo que quando você trabalha por conta própria, as chances de você potencializar a sua vida financeira se torna muito maior. Eu ouvi um ditado quando eu era novo, e esse ditado eu carrego comigo. É melhor você vender bosta para você do que ouro para os outros. Eu ouvi esse ditado, eu era moleque, tinha uns 12 anos quando eu escutei um cara falando isso para mim. É melhor você vender bosta para você do que ouro para os outros. E eu vendia bosta para mim. Só que eu transformei essa bosta em ouro. Você entende? Então entenda, o que eu tenho hoje, as conquistas, né, as coisas no que eu alcancei, foi tudo sendo autodidata. Aprendi sozinho. Hoje eu ganho mais que um contador, que um engenheiro, eu ia falar mais que médico, né? Mas médico ganha o quê? 50 mil por mês? Eu não ganho 50 mil por mês ainda, né? 40 mil eu não ganho ainda, mas eu ganho um salário razoável. O que eu ganho, cara, eu tenho uma chácara. Ó, pra você ver, eu paguei minha chácara de 60 mil em 10 meses, cara. Dinheiro do YouTube, dinheiro de vendas da exibidora, dinheiro, né, vendendo online. Isso quando eu criei meus e-books e comecei a vender online também. Ganhei uma puta de uma grana também, sabe? Então, perceba, tudo sozinho. Edição aprendi sozinho, editar, né, e tudo.
Cara, tudo sozinho. Então, eu sendo autodidata, eu conquistei mais coisas do que uma pessoa que fez faculdade, por exemplo. Do que uma pessoa que estudou, de uma pessoa que buscou conhecimento para poder alcançar alguma coisa. Hoje vivemos numa era que o conhecimento ele tá tipo assim, acessível para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa. E hoje não vivemos mais como nos anos 90, como nos anos 2000, né? Hoje a forma de ganhar dinheiro mudou bastante. Você ganha dinheiro de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Porque tudo se baseia em vendas. Para você ganhar dinheiro hoje é baseado nas vendas. Você vende algo. Você vende uma ideia, você vende aulas, como eu lecionava, violão. Você vende ideias, você vende a sua imagem. Você vende a sua fala. Você vende a sua opinião. Você vende a sua imagem. Entende? Tudo é vendas. Você vende alguma coisa na rua. Você vai na rua e vende. Paçoquinha, amendoim, né? Bolo no pote. Sei lá, qualquer coisa. Você ganha vendendo. Eu vendo no espaço físico, eu tenho uma distribuidora. Você vende mão de obra, sei lá, sabe, uma oficina mecânica, você usa a sua mão de obra para trabalhar. Você é técnico de enfermagem, você é técnico de ar-condicionado, você é eletricista. Tudo é vendas. E as pessoas ainda não compreenderam isso. As pessoas não compreenderam que tudo se baseia em vendas. Se você quer ter tipo assim, se você quer ter uma vida financeira em ascensão, aprenda sobre vendas. E você tem que aprender na marra, saca? Porque cursos de vendas pode talvez sim te auxiliar alguma coisa, mas você só vai aprender quando você fazer. Porque no começo todo mundo erra, todo mundo faz errado, todo mundo, sabe? Fica ruim, fica feio, mas com o passar do tempo as coisas sempre melhoram e é assim. Muita gente vive hoje numa realidade que é tudo pra ontem, né? Tudo imediatista, que é pra ontem, quer que as coisas... eu vou abrir um negócio, eu já quero, semana que vem já tá faturando. Vou criar um canal no YouTube, mês que vem já quer tá tirando 3, 5 mil reais. E não é assim, cara. Tudo é a longo prazo. Você tem que sempre ir, sabe? Trabalhando, fazendo o processo, entendeu? Pra que as coisas aconteçam, sabe? Pra mim foi assim, entendeu? Hoje eu posso dizer, eu sou rico mediante do que eu vivia antes. Tá? Comparado à minha vida de antes, hoje eu sou rico. Tenho 2 carros, tenho uma moto, tenho a minha vida confortável. Tenho uma geladeira farta, tenho meus videogames, tenho as coisas que eu quero. Vou viajar esse mês de julho, vou fazer umas 3 viagens. Tenho a minha liberdade de poder sair, fazer o que eu quiser. Tenho a minha liberdade... Ó o homem da serra aí. Puta que pariu, bicho. Tenho a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu resolvi ganhar dinheiro apostando nos meus conhecimentos que eu aprendi sozinho, sendo autodidata. Enfim, é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra você, que você tenha entendido sobre, né, sei lá, cara. Vou te falar, tem jeito pra tudo, tá? Tem jeito pra tudo. Se você estiver passando perrengue ou passando alguma necessidade, cara, tem jeito pra tudo, tá? Abra os seus olhos e comece a enxergar caminhos que você não enxergava antes, entende? Você vai achar uma posição, um caminho para você trilhar, para você conquistar alguma coisa. Isso aí eu tenho certeza. Como eu fiz. Eu comecei a enxergar caminhos que eu não conseguia enxergar antes. Tava limitado a ser professor, tava limitado numa empresa. Falei, cara, não tá dando. Eu vou ter que fazer coisas diferentes do que eu costumava fazer. Vendia na rua, gravei pro YouTube, abri uma distribuidora. Perceba, são coisas diferentes do que a manada faz. E isso é o que me gerou conforto, me gerou riqueza. Entendeu? É isso. Brindaremos.